Bem, amigos, dando início ao segundo episódio do Estúdio Reverso, hoje eu vou falar com vocês da Lei Penal no Tempo. Esse vai ser um vídeo mais curto, deve ser de aproximadamente 5 a 10 minutos. Eu vou resolver algumas questões e, resolvendo essas questões, eu vou tratar das principais teorias, do principal conteúdo que aborda essa temática. Então, sem maiores delongas, vamos iniciar o nosso estudo da Lei Penal no Tempo, começando então com a primeira questão. Sobre a teoria da lei penal, assinale a alternativa incorreta. Então aqui é para assinalar a incorreta. Cuidado, né? Isso pega muitas pessoas, acaba que não presta atenção e assinala a que é correta. A lei nova que prevê exclusão de qualificadora a determinado crime aplica-se a fatos anteriores à sua vigência, ainda que após o respectivo trânsito e julgado da sentença penal condenatória. Essa alternativa está correta, lembre-se, para assinalar a incorreta. Por quê? Voltando aqui ao slide. Nesse contexto aqui, ó, a lei nova que vai prever a exclusão de qualificador. Então tem uma lei posterior que vai ser mais benéfica ao réu, porque a qualificadora, ela qualifica o crime, ou seja, a pena é maior. A determinado crime aplica-se a fatos anteriores à sua vigência, ainda que após o respectivo trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Pessoal, pouco importa, mesmo que houver trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a lei penal mais benéfica, nesse contexto, vai se aplicar, vai retroagir para se aplicar fatos anteriores à sua vigência. Por quê? Porque ela será mais benéfica. Nesse contexto, mesmo se o sentenciado estiver em cumprimento de pena, essa retroatividade ela vai atingir essa sentença penal condenatória, ainda que transitada em julgado, para que seja então redimensionada a pena e para que ele possa cumprir uma pena menor. Então, a primeira questão está correta. Dentre as proibições que derivam da aplicação do princípio da legalidade, pode-se citar a proibição de retroatividade da lei penal. Beleza, até aqui está correto. Por quê? A lei penal não pode retroagir para prejudicar o réu, que admite exceções, e a proibição de analogia, e aí admite mesmo, para beneficiar o réu. E a proibição de analogia em matéria penal, que não admite exceções. Essa parte final está errada. Por quê? Porque, de fato, a analogia é aquele contexto em que há uma integração da norma. Então, não existe uma norma para aquele caso concreto, e aí pode-se aplicar uma norma análoga nesse contexto apenas para beneficiar o réu. Nessa situação, está errado esse ponto final aqui, porque a analogia, em bona parte, é aquela que beneficia o réu, ela é admitida. Então, o item B é para assinalar a incorreta, o item B aqui é o que deve ser assinalado. Item C. As normas excepcionais e temporárias, de acordo com a sistemática adotada pelo Código Penal Brasileiro, possuem ultratividade. O que é a ultratividade? É aquela norma que a sua vigência ela é encerrada, no entanto, ela vai se aplicar ao caso concreto. As leis temporárias e excepcionais, elas vão se aplicar desde que, claro, o fato tenha sido praticado durante a sua vigência. Então, se a vigência acaba aqui e a sentença é aqui, ainda se aplica a lei temporária ou excepcional, porque senão não haveria razão dessa lei existir. E daí eu trago o artigo 3º, a lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se a fato praticado durante a sua vigência. Então, é artigo expresso de lei, artigo 3º. As normas penais em branco. Normas penais em branco são aquelas que vão exigir um complemento. Geralmente, as normas penais em branco vão exigir um complemento que não se encontra dentro do mesmo ato normativo. Por exemplo, uma lei, nesse caso aqui, artigo 39, pode exigir, não é o caso aqui, vamos pensar no artigo 33, tráfico de drogas. Né? O tráfico de drogas vai exigir um complemento que está em uma portaria da Anvisa. Então, é uma norma diferente. Eu tenho uma lei e uma norma que é uma portaria do Poder Executivo. Então, nesse caso, eu tenho uma norma penal em branco heterogênea. Esse na verdade, é mais a regra que nós temos. Elas podem ser também, as leis penais em branco homogêneas, quando o complemento é da mesma fonte normativa. Então, eu tenho uma lei e outra lei faz aquela complementação. Então, as normas penais em branco, que é o exemplo, o crime previsto no artigo 39, que é cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente,
sem permissão da autoridade competente dependem de complemento por atos legislativos ou administrativos. Tá certo, né? Precisa saber, em primeiro lugar, o que é uma floresta de preservação permanente. Eu tenho a legislação que trata disso. E eu preciso também da permissão da autoridade competente, um ato administrativo. Se não houver a permissão, aí que sim, que será crime. Então, nesse caso aqui, é um exemplo de norma penal em branco. E, na minha visão aqui, na primeira hipótese, né, floresta de preservação permanente, o complemento vem da mesma lei, então, uma norma penal em branco, homogênea, e sem permissão da autoridade competente, a parte final é heterogênea, porque o complemento vem de um ato administrativo. A lei nova que prevê a elevação do prazo prescricional para a extinção da punibilidade de determinado crime não se aplica a fatos anteriores à sua vigência. Tá certo? Por que não se aplica? Porque ela será prejudicial. Se o tempo da prescrição vai aumentar, vai ser prejudicial ao réu. Então ela só pode se aplicar aos fatos futuros, jamais aos fatos passados. Então, essa questão aqui foi a letra B, né? Vamos passar para frente. Aqui eu trouxe um pequeno conteúdo, conflito de leis penais no tempo, né? Então, é o crime que inicia durante a vigência de uma lei e se consuma sobre a vigência da outra. Sentença condenatória proferida durante a vigência de uma lei diversa. Ou surgimento de uma lei nova para o mesmo crime na fase de execução da pena. Então, eu vou ter conflito quando, primeira hipótese que eu coloquei para vocês, o crime se inicia durante a vigência de uma norma e se consuma durante a vigência da outra. Se for crime permanente, tem a súmula 711 do STF, né, que vai se aplicar a lei nova se não tiver consumado ainda. Crimes permanentes são aqueles que a consumação se prolonga no tempo. Bom, outro caso, quando a sentença condenatória é proferida durante a vigência de uma lei diversa, né? Então, vamos imaginar que o fato foi praticado no ano 2020 e naquele contexto existia uma lei X. Em 2022, quando foi sentenciado, existia uma lei Y. Então, nesse contexto, eu tenho também um conflito de leis no tempo. E surgimento de lei nova para o mesmo crime na fase de execução. Se essa lei nova for mais benéfica, então ela vai beneficiar, obviamente, o réu. Essas são as hipóteses de conflito de leis penais no tempo. Retroatividade da lei penal mais benéfica. Então, vejam, eu trouxe um exemplo aqui, ó. Eu tinha uma lei A, quando foi praticado o fato, vamos imaginar que o crime tinha uma pena de reclusão de 2 a 8 anos. Durante a sentença, surgiu uma lei B, que é a pena de reclusão de 1 a 4 anos. Muito embora a vigência dessa lei B, ela comece, vamos imaginar aqui, ó, né, ela não estivesse vigente à época do fato, ela vai retroagir, setinha para trás, para beneficiar o réu. Por quê? Porque a pena é menor. Ultratividade da lei penal mais benéfica. Durante o fato, a pena era de reclusão de 2 a 7 anos. Mas na sentença, havia uma pena mais prejudicial. Então vejam, aqui ó, acabou a vigência dessa norma. Ela estava vigente nesse período aqui, vamos imaginar, até antes do fato, né? Claro, porque senão não poderia se aplicar. Vamos imaginar que ela estava vigente durante esse período e aqui cessou a vigência dela. No entanto, o réu só foi sentenciado depois. Então, no momento que ele é sentenciado, deveria, como regra, se aplicar a lei tempus rege ato, né? A lei que é regida, que rege o tempo do fato. No entanto, essa lei aqui, ó, ela é prejudicial, a pena é maior. Então, nesse caso, setinha para frente, ela tem o efeito aqui de ultratividade, ela vai se aplicar mesmo que já revogada ao tempo da sentença. Bom, pessoal, passando para outra questão. São teorias adotadas no Código Penal em relação ao tempo e ao lugar do crime. Vocês vão se lembrar dessa palavrinha aqui, ó. Luta. Lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Então aí vocês já vão conseguir responder, ó. Em relação ao tempo do crime, palavrinha luta, tempo, atividade. Em relação ao lugar do crime, eu tenho a teoria da ubiquidade. Agora basta achar aqui atividade e ubiquidade, letra C. Daí eu trouxe para vocês os artigos que tratam dessas teorias. Em relação ao tempo do crime, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro tenha sido o momento resultado. Exemplo, se o X mata o Y e ele tinha 17 anos, aliás, efetuou disparo de arma de fogo, tentando matar o Y, ele tinha
naquele contexto, 17 anos, 11 meses e 29 dias. No entanto, o homicídio só vem a acontecer, se consumar depois, ele vai responder pelas normas do Estatuto da Criança e do Adolescente e não pelo Código Penal. Por quê? Porque ao tempo da ação e da omissão ele era menor de idade. Então, para efeito do tempo do crime, ou seja, qual lei deve ser aplicada, aplica-se a teoria da atividade. Lugar do crime: considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. A atenção em relação ao lugar do crime: essa teoria da ubiquidade só vai ser aplicada em relação aos crimes à distância. E o que são os crimes à distância? São crimes ocorridos em dois territórios nacionais distintos. Exemplo: o sujeito pratica um crime no Brasil e esse crime se consuma no Paraguai. Então, vai depender aí de normas de direito internacional, mas qualquer um dos dois países pode, nesse contexto, a depender da norma de direito internacional, punir esse crime. Bom, passando para a próxima questão, em relação à lei penal no tempo, assinale a alternativa correta. Na hipótese de crime permanente, aplica-se a pena vigente no momento da privação da liberdade da vítima. Está errado, né? Porque nessa situação aqui, nós vamos ver, ainda que outra pena mais gravosa esteja em vigor no momento da libertação, porque o crime permanente, ele vai exigir, aquele que prolonga no tempo, né? Então, a súmula 711 que eu trouxe para vocês. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então, somente com a libertação da vítima é que vai se consumar. Nesse contexto aqui, então, essa alternativa está errada. Aplica-se a súmula 711 do STF. A lei nova que deixa de considerar um fato como crime retroage somente para os casos em que não houver trânsito em julgado. Então, lei nova que deixa de considerar um fato como crime. Então, nesse caso aqui, eu tenho abolir o crime. Retroage somente para os casos que não houver trânsito em julgado. Está errado. A abolir crimes ela vai estender os seus efeitos, inclusive aquelas sentenças que já tiverem transitado em julgado. A lei penal mais benéfica ao acusado sempre retroage, ainda que o fato seja praticado durante a vigência de lei excepcional. Está errado, eu já trouxe para vocês o artigo 3º que trata disso, porque senão essa lei perderia a sua utilidade, porque ela tem um tempo definido, às vezes um tempo curto, exemplo a Lei Geral da Copa, e se o sujeito pratica o fato, mas é sentenciado depois, demora para sentenciar, essa lei não teria efeito algum. É vedada a combinação de leis penais, ainda que a combinação seja mais favorável ao réu. Está correto. O STJ, o STF, eles têm esse entendimento de que a lei penal ela não pode ser misturada. Ou se aplica uma, ou se aplica outra. Não posso fazer uma combinação entre leis penais. Por exemplo, isso acontece com relação ao crime de tráfico de drogas anterior, né, que era o artigo 12 da Lei 6368 de 76. Porque o artigo 33 ele tem uma pena que em seu preceito secundário é maior. No entanto, tem uma hipótese que prevê a diminuição da pena no caso de pequeno traficante, né? Se for primário, preencher todas aquelas circunstâncias, o 33, parágrafo 4º. Eu não posso combinar o artigo 12 da lei anterior com o parágrafo 4º da lei posterior. Ou eu uso a lei anterior ou eu uso a lei posterior. Não posso fazer essa combinação, e é isso que diz a súmula 501 do STF. É cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343 de 2006, desde que o resultado da incidência de suas aplicações na íntegra seja mais favorável ao réu do que advindo da aplicação da Lei 6368 de 76, e aí a parte que importa, sendo vedada a combinação de leis. Então não há possibilidade de combinação de leis. Essa questão D está correta. Bom, passando para a próxima questão. Nas disposições penais da Lei Geral da Copa, foi estabelecido que os tipos penais previstos na legislação tivessem vigência até o dia 31 de dezembro de 2014. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que a referida legislação é um exemplo de tipo penal. Essas duas aqui estão erradas, né? Corretiva está errada, intermediária está errada. Ou é excepcional ou é temporária. Lei excepcional é aquela que vai ter um prazo de vigência indeterminado. Por quê? Não tem como eu saber qual o período que essa lei vai. Tem como saber o período de início, mas não o de fim.
o tempo que ela vai vigorar, porque eu não sei quanto tempo que vai viver que vai perdurar a situação extraordinária. Exemplo clássico é a Covid-19. Não havia como saber quando a Covid iria terminar. Então, essa é a lei excepcional. A lei temporária é aquela que tem o prazo de vigência pré-determinado. É a lei geral da Copa. Então, nesse caso, a alternativa correta, letra B. Bom, para passar para mais uma questão. No que se refere à aplicação da lei penal, assinale a opção correta. De acordo com o entendimento doutrinário dominante, a lei excepcional temporária aplica-se ao fato praticado durante sua vigência, ainda que no momento da condenação do réu não mais vija, ou ainda que tenham cessado as condições que determinaram sua aplicação. Já trouxe para vocês o artigo 3º do Código Penal, então a letra A está correta. Tendo o Código Penal adotado sem exceção o princípio da territorialidade, está errado. A lei penal brasileira aplica-se somente aos crimes praticados no território nacional. A regra é essa. No entanto, existem as hipóteses do artigo 7º, extraterritorialidade, condicionada e incondicionada, que vocês devem memorizar sempre. Existe também o parágrafo 3º do artigo 7º, que trata da extraterritorialidade hipercondicionada. Atentem-se para esses pontos. São questões que sempre caem em provas. O prazo prescricional começa a ser contado a partir do dia seguinte da prática do delito, não se podendo considerar em sua contagem frações de dia. Na verdade, está errado, conta-se o dia do início, né? Prazo penal. Está lá no artigo 9º, acho, do Código Penal, 10º, algum daqueles artigos ali. Lei superveniente, que abrange a penalidade referente a determinado crime, somente beneficiará o réu processado na vigência de lei anterior, se não houver trânsito em julgado de sentença condenatória quando menção entrar em vigor. O trânsito em julgado, mesmo que exista, a lei superveniente, se ela abrandar a penalidade, ela vai atingir também a sentença com o trânsito em julgado. E se no curso de cumprimento de pena for determinado o réu condenado por sentença transitada em julgado, lei nova deixar de considerar crime o ato por ele praticado, cessará a execução da pena, mas não os efeitos da condenação. Olha, a lei, na verdade, ela vai deixar de considerar crime. Então, se não é crime mais, não há nenhum efeito, nem os secundários, porque não é mais crime. Então atinge todos os efeitos. A letra E está errada. Bom, pessoal, é isso. Eu agradeço mais uma vez por me acompanharem. Não deixem de ativar as notificações. Sempre que tiver um vídeo novo, vocês vão receber a notificação para ficar sempre acompanhando nossos conteúdos. Toda a sexta-feira vou postar um vídeo comentando questões com teoria. É isso daí. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.